Professor Tudão, o que é uma intimação? É até interessante a gente falar sobre isso, porque quando você não tem uma afecção aí, uma afeição ao direito, ou não é um formando um direito, para você, o que é uma intimação? Eu vou intimar alguém. Na verdade, você vai chamar esse alguém até o processo. Então, muitas vezes a gente quer chamar quem? Quem que a gente quer chamar no processo? Fiscal, pensa o seguinte: quem você quer chamar no processo? Aquele que você, a princípio, considera que está devendo o tributo. Então, você quer chamar lá o sujeito passivo, seja o contribuinte, o responsável tributário, você quer chamar alguém ao processo. Para chamar esse alguém ao processo, nós vamos fazer a intimação. E a intimação tem algumas regrinhas importantes a respeito dela. Quais são as formas de intimação previstas aqui na legislação carioca? Né? A gente tem a intimação por edital? Tem intimação via pessoal? Tem intimação via eletrônica? Tem intimação por correios? Então, qual é a forma preferida? Tem forma preferida? Tem forma que, a princípio, por último, se não der nada certo, a gente vai por aquela? Então, vamos ver como é que a gente traz as pessoas ao processo aqui no município do Rio de Janeiro, através do nosso decreto 14.602 de 96, né? Então, vamos lá na telinha para você, ó. Artigo 20. Os interessados deverão ter ciência do ato. O que é ter ciência do ato? É conhecer do ato. Então, ter ciência é literalmente ser intimado. Ter ciência do ato que determinar o início do procedimento administrativo tributário, bem como de todos os demais de natureza decisória ou que lhes imponham a prática de qualquer ato, observado o disposto em parágrafos do artigo 160. O que deve conter na intimação? Né? Então, a intimação, a gente coloca aqui, ó, pergunta, né? O que deve conter na nossa intimação? Vamos ver? Então, ele fala assim, ó, conteúdo do ato ou exigência a que se refere. Então, o que a princípio ele vai trazer ali? Qual que é o seu conteúdo? Qual a exigência que aquela intimação está pedindo? Prazo para a prática do ato, pagamento ou recurso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A intimação tem que ter essas coisas. Por exemplo, como é que eu vou dar uma intimação? Você que é fiscal vai fazer uma intimação para que o sujeito passivo venha até o processo e não dá um prazo para ele. Olha, eu preciso que você compareça aqui no posto fiscal em 5 dias, em 2 dias, em 24 horas. Preciso que você traga o documento fiscal em 24 horas. Quer dizer, tem que ter a intimação, o que nós chamamos do prazo. Prazo. Então, ó, vou marcar aqui as palavras importantes aqui, porque aí ajuda você a gravar essa história, né? Conteúdo do ato, prazo para a prática do ato, são 2 itens que tem que ter na intimação. Qual que é a repartição, local, data, assinatura, nome e matrícula da autoridade ou servidor que emana. Então, onde ele está assinando e quem é que assina. Olha que interessante, ele falou assinatura, nome e matrícula. Que matrícula é essa? Professor, eu fiquei sabendo que quando eu entrar na Secretaria Municipal da Fazenda aqui do Rio de Janeiro, eu vou receber uma matrícula, que nada mais é que um RG, uma identidade funcional dentro do município. Ou seja, eu tenho um RG próprio municipal, de servidor municipal, servidor do município carioca. Nós chamamos isso do seu número de matrícula. Então, na verdade, quando você assina um documento, você traz a sua assinatura, bota o teu nome por extenso e embaixo tem a identidade funcional, que é a sua matrícula. Você entendeu? Da autoridade ou servidor do qual emana. A intimação referente à decisão será acompanhada de cópia do ato. Veja, a intimação referente àquela decisão será, então, acompanhada de cópia do ato. Então, nós temos aqui a nossa intimação. Como é feita a intimação aqui no nosso município? Veja lá. A intimação será feita, olha lá, de forma pessoal. Então, inicialmente, a gente está vendo aqui, ó, pessoalmente. Então, vamos grifar qual é o termo principal. Pelo autor do procedimento ou outro servidor a quem for conferida a atribuição, comprovada pelo ciente do intimado ou seu preposto, que é o seu representante. O que é o ciente, professor? É quando ele assina aquele documento. Considerando-se como tal a pessoa que tenha um vínculo empregatício. Né? Então, o nosso preposto é aquele que é o empregado da empresa, tem vínculo empregatício. Pessoalmente, também é outra forma de você ser intimado, pela ciência dada na repartição ao interessado, ao seu representante, no caso de um comparecimento espontâneo ou a chamado do órgão
onde se encontrem os autos. Então, na verdade, o que acontece? Se o próprio sujeito passivo vai até a repartição fiscal, ele pode pessoalmente receber lá a sua intimação. Então, essa intimação é considerada pessoal. É uma intimação onde ele, a princípio, foi até a repartição, assina lá um documento que recebeu a sua cópia e pronto, foi intimado. Por via postal ou telegráfico, antigamente telégrafo, né? Hoje em dia nós não vemos mais telégrafo, mas a via postal continua a ser usada, considerando-se recebida quando houver uma comprovação da entrega. Então o correio aqui é aquele correio que tem um aviso de recebimento, professor, exatamente, em conformidade com a legislação postal brasileira, em local de qualquer forma indicado pelo intimado ou pelo seu representante. Então veja que a via postal é com comprovação do AR, né? Houve a entrega no destinatário final, fechou. Por mensagem enviada por meio de correio eletrônico. Então, aqui no nosso município, nós temos a possibilidade da mensagem ser feita por correio eletrônico, indicado nos autos pessoalmente nos termos de artigo 10A. Então, veja, até agora a gente viu a forma pessoal, das suas duas formas. Pessoal, quando a pessoa recebe, né, no seu domicílio, dentro do seu estabelecimento, né? Ou pessoal, quando o fiscal vai até o estabelecimento da empresa, ou lá, quando a própria pessoa vai até o posto fiscal e ela recebe ali pessoalmente. Aí nós temos a situação, né, via postal, via telégrafo, que não existe mais, via correios, com aviso de recebimento, mas, como eu falei para vocês, nós temos aquela via que, se nada der certo, não achei o cara, não encontro ele em lugar nenhum, ele não recebeu o correio eletrônico, a via postal também furou, vamos lá tentar fazer o quê? Por edital. Então, muitas vezes eu vou lá fazer uma notificação, às vezes de uma auto-infração, já tem um tempo aí, né, que a gente vai fazendo notificações de auto-infração, 24 anos de casa, né, então a gente já fez muito auto-infração, e aí quando a gente, a princípio, verifica lá, né, que o contribuinte não quer receber a fiscalização, não quer assinar nada, a gente até avisa ele, olha, fica mais difícil para o senhor, porque o senhor vai receber isso aqui por edital, provavelmente o senhor não vai acessar o edital, mas vai ser considerado já intimado. Então, quer dizer, vai ficar mais difícil do senhor conhecer e fazer a sua defesa. Então, a assinatura do auto-infração não significa que ele está assumindo a dívida, simplesmente ele está conhecendo que existe uma cobrança, né? A intimação será feita por edital quando previsto em lei ou quando frustrada a tentativa via pessoal ou postal, anexando-se, então, cópia repográfica da publicação e certificando-se nos autos, data, página, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Então, veja, eu não vou fazer a por edital primeiro, né? Por edital é uma escolha quando, a princípio, foram frustradas, como ele cita aqui, ó, tentativas por via pessoal ou por via postal. A inclusão de processos na pauta de julgamento. Veja, a inclusão de processos na pauta de julgamentos do Conselho de Contribuinte do município será comunicada para todos os fins através de uma publicação no Diário Oficial do município, na seção destinada à Secretaria Municipal de Fazenda, com antecedência de, no mínimo, 2 dias úteis da respectiva sessão, será afixada no Conselho em local acessível ao público, obedecido quanto ao mais do disposto do regimento do referido órgão. Então, veja, quando a gente tem processos que vão entrar na pauta de julgamento, a gente coloca no Diário Oficial do município, você dá uma certa, como é que a gente fala, antecedência para que as partes possam, a princípio, se preparar para poderem estar presentes. A comunicação de que trata o inciso número 4 somente será válida se, até 15 dias após a data do seu envio, o seu recebimento restar confirmado inequivocamente por qualquer forma. Então, veja, está falando aqui no inciso 4 que é a comunicação via correio eletrônico. Ela só é confirmada se houve, de alguma forma inequívoca, o recebimento daquela comunicação. Tá certo? Bom, não ocorrendo a confirmação de que trata para terceiro, ou seja, não confirmou-se que houve a comunicação eletrônica, a intimação deverá ser efetuada na forma pessoal 1, pessoal 2 ou via correios, conforme o prejuízo, sem prejuízo disposto no artigo 24, parágrafo 1º. Veja que eu só vou usar o edital se a lei determinar edital, você não conseguir mais nenhuma das outras, senão eu vou usar pessoal ou por carta, né? E via correio eletrônico só se funcionar. O titular do órgão, atendendo ao princípio da economia processual, optará em cada caso por uma das formas de intimação previstas nos incisos 2
A4 do artigo anterior. Olha só que interessante, ele cita claramente aqui na nossa lei o princípio da economia processual. Significa dizer que se eu tenho um método para poder fazer a intimação que seja menos custoso ao município do Rio de Janeiro, que seja mais prático ao município do Rio de Janeiro, eu vou usar esse método, né? Não vou usar o método mais difícil, não, vou usar o método mais simples, mais que eu vou economizar recursos da Secretaria Municipal de Fazenda. Então isso é o princípio da economia processual. Guarda esse princípio, ele foi citado nominalmente aqui no nosso decreto, tá bom? O conhecimento por qualquer forma de modo inequívoco do ato ou da decisão administrativa por parte do interessado dispensa a formalidade da intimação. Às vezes você fica pensando, ué, mas como é que eu vou me defender se eu ainda não fui intimado? Mas se você já tomou conhecimento, de alguma forma, já chegou até você a decisão administrativa, você dispensa até a formalidade da intimação, uma vez que, a princípio, você já tomou conhecimento. E o efeito da intimação é justamente trazer a pessoa ao processo para que ela tome conhecimento. Quer dizer, a gente não quer que a pessoa depois venha alegar o cerceamento de defesa, que é uma das coisas que anula, causa uma nulidade ao processo administrativo. Justamente você não garantir a ampla defesa é o contraditório para o sujeito passivo, não é verdade? Então, isso é uma situação também bastante relevante. Por último, antes da gente fazer uns exercícios, quando é que se considera feita a nossa intimação? Se for de forma pessoal, quer dizer, quando a pessoa vai lá e assina o documento, na hora que ele assina, para nós isso chama-se data da ciência. Se for por via postal, veja, via postal, na data da sua entrega, ou se esta for emitida 15 dias após a entrega da intimação à agência postal. Então, data da entrega, ou se for emitida 15 dias após a entrega na intimação à agência postal. Veja, a data da entrega é a data da entrega do AR, né? Então, o carteiro vai até a casa do sujeito, vai até o domicílio fiscal dele, entrega a carta nas mãos dele, ele vai lá, assina o AR, então ele recebeu. Então, essa é a data. Ah, mas não foi, sem querer, o carteiro não pegou a data lá no AR, né? Ou a pessoa não assinou. Então, 15 dias após a entrega da intimação à agência postal. Se for por correio eletrônico, na data em que restar que houve a confirmação do seu recebimento. Confirmado o recebimento, então foi intimado, tá certo? Se for por edital, ele se considera intimado, né, como ele cita aqui, na data da sua publicação no Diário Oficial do município, né? Então, na data da publicação no Diário Oficial do município. E, no caso do inciso número 5, na data de sua publicação, na hipótese do artigo 22, parágrafo 2º. 22, parágrafo 2º, ele fala assim, ó, a inclusão dos processos de pauta, de julgamentos, no Conselho de Contribuintes será comunicado para todos os fins através de publicação no diário. Então, a data da publicação do diário, você tem essa informação aqui já propriamente dita. Data da sua publicação, tá bom? Para você ter lá a pauta de julgamento. Então, é na data que ela é publicada no Diário Oficial do município. Fechou, então? Beleza, professor. Tá afiado, tá acertado, tá certo tudo na tua cabeça, guardou tudão. Então, meu querido, agora é o seguinte, agora é a hora, agora é a vez. Quero ver se você guardou mesmo, né? A gente tem aqui, ó, 13 minutinhos de aula, mas nada melhor do que você, a princípio, fazer um exercício de fixação agora comigo. Lembrando aquilo que você acabou de ler comigo, acabou de ouvir, né? Às vezes você tem um estudo auditivo muito forte, então você vai conseguir lembrar aquilo que a gente falou agora com você. Questão inédita, é claro, tem que ser inédita, né, Tudão? Porque, a princípio, a gente não tem questões sobre as intimações no município do Rio de Janeiro. Então, questão inédita. Sobre a intimação no processo administrativo tributário do município do Rio de Janeiro, assinale a resposta que está errada. A intimação, veja lá, letra A. A intimação deve indicar o conteúdo do ato ou a exigência que se refere. Muito bem. Então, isso é um dos elementos que tem que ter lá na intimação. Beleza? Então, vamos fazer aqui o nosso upload. Vamos colocar aqui, ó. Verdadeiro. Beleza? Verdadeiro. A intimação deve indicar o prazo para a prática de ato, pagamento ou recurso. Verdadeiro. A intimação deve indicar a repartição a qual está subordinado lá o nosso auditor fiscal, que a princípio vai lavrar o auto. Verdadeiro.
A intimação deve indicar o local, data, assinatura e nome e matrícula da autoridade ou servidor do qual emana. Verdadeiro também. Tudo isso tem que estar na intimação. A intimação deve indicar o motivo do trabalho fiscal a ser iniciado. Veja, não é um dos elementos previstos aí na nossa legislação. Então, aqui está o erro da questão, né? Vamos lembrar que eu lembro até que eu falei para você, ó, dá uma guardada aqui nesses itens, é fácil de cair na prova. Fiz uma questão aqui para você ver. O que tem que ter na intimação obrigatoriamente? O que não tem que ter obrigatoriamente? Você pode motivar, professor? Pode. O fiscal pode motivar, mas não significa que ele é obrigado a colocar o motivo da intimação. Às vezes até para não dar chance do contribuinte, de repente, fugir com as provas a respeito daquela determinada intimação, você entende? Então a gente está querendo cercar, né? É um jogo de xadrez. A intimação é um jogo de xadrez. É uma jogada. Você vai colocar aquela intimação para que o contribuinte traga informações ao processo. Então, se você dá muita informação ali logo na primeira jogada, às vezes pode ser que o contribuinte suma com as informações, não é verdade? Então, esse é um problema. Vamos para outra questão também a respeito da intimação. Veja lá. A intimação será feita sobre a intimação no processo administrativo tributário do município do Rio de Janeiro. Assinale agora a resposta correta. A intimação será feita pessoalmente pelo autor do procedimento ou outro servidor, né, a quem for conferida a atribuição comprovada pelo ciente do intimado somente, né? Quer dizer, sempre tem que haver o ciente do intimado. Esse somente aqui gerou um erro na questão. Não é somente, não, né? Então, a comprovação da intimação pode ser por outros elementos que não necessariamente o ciente do contribuinte. Então, a intimação será feita pessoalmente pela ciência dada na repartição, ao interessado ou seu representante, né? No caso de comparecimento espontâneo somente. Não, pode ser que ele não venha de forma espontânea, mas apareceu, foi intimado. Então, esse somente também gerando erro na situação da letra B. A intimação se dará por via postal ou telegráfica, considerando-se recebida quando houver comprovação de entrega, em conformidade com a legislação postal brasileira, em local de qualquer forma indicado pelo intimado ou seu representante. Não é qualquer local, né? Então, não é qualquer local. Essa aqui também está errada. Então, fora aqui também. Por mensagem enviada por correio eletrônico. Essa aqui é o gabarito, né? A menorzinha, né, professor? A menorzinha está de acordo com a nossa legislação. Puxa, professor, já ia errar essa aqui. Ia achar que estava faltando elementos, porque mas as outras têm erro, né? Aqui pode não estar totalmente completa, mas ela não tem erro, né? Por edital publicado 2 vezes. Da onde ele tirou isso? Ah, professor, achei que era 2 vezes. Não é. No Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Então, gabarito dessa questão inédita, feita com carinho aqui para vocês. Alternativa letra D de dado. Tá legal? Professor, tem mais alguma questão aí, professor? Eu gosto muito quando o senhor faz questões aí para gente, porque isso vai treinando a gente no estudar a matéria. Com certeza, né, meu querido? Sobre a intimação no processo administrativo tributário do município do Rio de Janeiro, assinale a sequência agora correta. A intimação será feita por edital, de preferência, anexando-se cópia repográfica da publicação e certificando-se nos autos a página e a data do Diário Oficial do município. Qual que é o erro desse item aqui? O erro é essa de preferência. Na realidade, a intimação por edital é só se a lei prevê e se outras formas de intimação não forem aceitas. Então, a intimação por edital, pense nisso, né? É difícil para o contribuinte, a gente tem que sempre facilitar a ampla defesa do contribuinte. Se o contribuinte vai ter trabalho para procurar onde está a intimação dele, lá no Diário Oficial do município, todo dia, vai ficar catando lá qual que é a intimação relacionada, isso aí tem que ser a última instância, a última ratio, né? Quer dizer, a última forma de você fazer a intimação. Guarda isso. O edital é a última forma de fazer a intimação, salvo se a lei assim prevê, se ela quiser mesmo edital. A inclusão de processos na pauta de julgamento do Conselho de Contribuintes do município será comunicada para todos os fins através de publicação no Diário Oficial do município, na seção destinada à Secretaria Municipal de Fazenda, com antecedência de no mínimo 2 dias úteis. Está errado aqui, né, professor? Está errado aqui também. Né? Da respectiva sessão e será fixada no Conselho em local acessível ao público, obedecido quanto ao mais o disposto no regimento do referido órgão. Então, o item 2, né, o item 1 está falso, o item 2 também está falso. Então, estamos entre a letra B e a letra C.
A comunicação por correio eletrônico somente será considerada válida se até 10 dias da data do seu envio o seu recebimento restar confirmado inequivocamente por qualquer forma. Então, a comunicação por correio eletrônico somente será válida se em até 10 dias da data do seu envio o seu recebimento restar confirmado. Então, 10 dias da data do envio? Não é exatamente esse o prazo, né? Então, também essa não é a resposta aqui da nossa questão, tá certo? Então, na idade, correio eletrônico, na data que for confirmado o seu recebimento, né? Então, tá ali, ó. Quando ele fala ali 10 dias ali, tá fora ali também. Então, falso, 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 gabarito da questão, alternativa, letra C de casa. Fechou, pessoal? Então, beleza. Foi muito bom, porque a gente pôde treinar um pouquinho com vocês aqui as intimações, como são feitas as intimações no município do Rio de Janeiro. Você, fiscal, vai se utilizar bastante delas. Fiquem com Deus e até a próxima.